E aí, você conhece John Dalton? Sabe quem está por trás do modelo atômico da bola de bilhar? Se não conhece, não se preocupe. Iremos aprender agora quem foi John Dalton. Bem, ele viveu de 1766 a 1844. Foi um grande químico, meteorologista e físico inglês, um dos mais destacados cientistas do mundo. Nasceu na Inglaterra, era filho de tecelão manual, mas por onde passava chamava atenção por ser um gênio matemático. Com apenas 12 anos de idade, obteve a permissão das autoridades locais para que pudesse substituir seu professor. Com 15 anos, se transferiu para a aldeia de Kendal, onde ensinava em uma escola que havia sido fundada por seu primo. Durante 12 anos, ensinou matemática, ciência e ainda se dedicou ao estudo do tempo. Logo após concluir sua formação acadêmica em 1793, permaneceu ensinando física, química e matemática em uma das mais prestigiosas universidades da época. Seu maior legado como cientista foi o desenvolvimento da primeira teoria atômica. Por meio de experimentos com relação à mistura de gases e do conhecimento de trabalhos de Lavoisier, surgiu a primeira teoria atômica de Dalton em 1808. Que Dalton chegou em sua teoria através da mistura de gases você já sabe. Mas que experimentos foram estes? O cientista colheu diversas amostras de ar de vários lugares da Inglaterra, como de várias montanhas, da cidade e do campo. Após analisar essas amostras, ele concluiu que o ar tinha a mesma composição. E isso o deixou curioso, porque ele achava que o dióxido de carbono, por ser mais pesado, ficava embaixo, e não acreditava que os gases se misturavam tanto. Dessa forma, ele tentou verificar o assunto no laboratório. Colocou um frasco de gás pesado sobre a mesa, inverteu sobre ele um frasco de gás leve, de modo que as bocas dos frascos se tocavam. Logo, os gases estavam totalmente misturados. Assim, ele tentou explicar esse fato através de sua teoria, conhecida como teoria das pressões parciais, que diziam: as partículas de um gás não repelem as de outro gás, mas apenas a de sua própria espécie, levando a suposição que um gás consiste em pequeníssimas partículas, separadas uma das outras por grandes distâncias, o que tornou o princípio de sua teoria atômica. Dessa forma, Dalton definiu a química e a análise química. Para ele, tudo o que a química pode fazer é separar partículas uma das outras ou juntá-las entre si. Agora que já sabemos quem foi John Dalton e como é que ele chegou em seu modelo atômico, vejamos agora os principais pontos de sua teoria. Bem, ela não conseguiu revelar o átomo claramente, não conseguiu ver suas estruturas. Por isso, Dalton dizia que o átomo era a menor parte da matéria. Em sua teoria, ele falava que os átomos são maciços, indivisíveis, indestrutíveis e apresentavam forma esférica, semelhante a uma bola de bilhar, uma bola de sinuca. Um elemento químico é um conjunto de átomos com as mesmas propriedades de tamanho e massa. Átomos que são diferentes elementos químicos possuem propriedades diferentes uma das outras. Além disso, o peso relativo de dois átomos pode ser utilizado para diferenciá-los. Na sua teoria também, ele afirmava que uma substância química composta é formada pela mesma combinação de diferentes tipos de átomos. E substâncias químicas diferentes são formadas pela combinação de átomos diferentes. Dalton denominou seu modelo atômico como bola de bilhar. Por isso, as representações dos átomos conhecidos naquela época adquiriram formato esférico de uma bolinha. Toda a representação atômica de seu modelo possui uma característica específica que indica um elemento químico diferente. Elementos químicos diferentes, outra característica. Em livros didáticos, os átomos apresentam como esferas em cores diferentes: vermelha, verde, azul. Seu modelo ajudou a explicar diversas teorias da química. Vamos citar algumas. A primeira delas é a percepção da lei da conservação da massa de Lavoisier, onde em 1785 Lavoisier afirma que em uma reação química a massa se conserva, porque não ocorre criação nem destruição de átomos. A teoria atômica de Dalton, logo depois, ela vai comprovar esse fato,
já que em um dos seus postulados afirma que o átomo é indestrutível. Um exemplo disso é a combustão do carvão, na presença do gás oxigênio, O2. Havendo uma reação química entre um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio, essa reação vai formar o gás carbônico, o CO2, que possui exatamente os mesmos átomos que compunham as substâncias antes da reação. Sua segunda contribuição seria na percepção das substâncias simples e das compostas também. A substância simples possui átomos de mesma característica formando uma molécula. Um exemplo disso é o F2, onde temos 2 átomos de flúor. Devemos, então, segundo o modelo de Dalton, representá-los com 2 tipos de átomos iguais. A substância composta, segundo esse mesmo modelo, possui átomos de características diferentes formando a molécula, ou seja, elementos químicos diferentes formando a substância. Um exemplo disso é o H2O, que apresenta 3 átomos, onde 2 são de hidrogênio e 1 de oxigênio, sendo representados com 2 tipos de átomos iguais e um diferente. Outra contribuição do seu modelo foi a percepção das misturas, onde, segundo o modelo atômico de Dalton, a compreensão de uma mistura é bem simples. Basta colocarmos 2 moléculas diferentes em um único recipiente. Além disso, nós temos outras inúmeras contribuições científicas de John Dalton, como o conceito de massa atômica. Ele também formulou a lei das pressões parciais dos gases, como já falamos antes, que é a mistura dos gases, como que ele chegou no seu modelo atômico. Ele estudou o comportamento de vapores e gases em diferentes temperaturas e, além disso, descobriu que todos os gases se expandem-se no espaço da mesma forma. Pensou que acabou? Nem pensar. Ele ainda ajudou a entender e descrever uma deficiência visual da qual ele mesmo portava. O seu trabalho sobre essa deficiência foi tão importante que hoje ela é conhecida como daltonismo. Sabe-se hoje em dia que afeta 5% dos homens e 0,5% das mulheres. Mas o que é o daltonismo? É um distúrbio da visão que interfere na percepção das cores. A principal característica é a dificuldade para distinguir o vermelho e o verde, com menos frequência o azul e o amarelo. Um grupo bem pequeno de pessoas só enxerga tons de branco, cinza e preto. Creio que todos já conhecem ou pelo menos já ouviram falar acerca do daltonismo. Mas vocês sabem quais são as causas dessa deficiência? Bem, na grande parte dos casos, ela é uma condição genética, hereditária e recessiva, ligada ao cromossomo sexual X. O daltonismo quase não afeta as mulheres, porque possuem 2 cromossomos X. Quando elas recebem de um dos pais o cromossomo com a mutação genética, o outro, que é normal, compensa essa alteração. Raros são os casos de daltonismo que não são transmitidos por herança genética, mas adquiridos em virtude de trauma nos órgãos da visão, deslocamento da retina, tumores cerebrais ou lesões neurológicas, por exemplo. Muitas vezes, a pessoa nem sabe que é portadora do daltonismo, uma condição que não tem cura nem tratamento específico, pelo menos por enquanto. O único recurso que pode ser utilizado para melhorar a visão daltônica, mas não corrigi-la, é a utilização de lentes de óculos com filtros de cor. Se essa deficiência for adquirida e não uma herança genética, ela pode regredir ou estabilizar desde que sua causa seja combatida e a pessoa responda bem ao tratamento. Então é isso, esperamos que isso possa ter contribuído de alguma forma para o conhecimento de vocês e para um pouquinho do entendimento acerca de Dalton. E muito obrigada por ter assistido até aqui. Até a próxima!